o abraço do Espírito Santo, né? A gente começou falando sobre esse abraço e a gente vai finalizar hoje. E na semana passada eu falei para vocês que o perdão, ele é traduzido no abraço do Espírito Santo, né? Lembra que a gente contou aquela história do filho pródigo, que o filho pede a herança, vai embora, gasta a herança, se arrepende, tá doendo, ele volta não porque ele ama o pai, mas ele volta porque ele tá com problema, ele não tem mais o que comer, e o pai avista ele de longe, e o pai sai correndo, e a Bíblia diz que o pai abraça, né? E essa palavra no original eu expliquei para vocês o que é. É epipípito, é um abraço forte, né? Até falei dos personagens da Disney, que na Disney, quando você abraça um personagem, o personagem é proibido de te soltar. Você tem que soltar primeiro. Você tem que ter a tua necessidade do abraço suprida e você solta. E esse epipípito é esse abraço, sabe, sobrenatural do Espírito Santo. E essa mesma palavra a gente viu e a gente estudou, que é usada lá em Atos, quando o Espírito Santo, quando Pedro está pregando para a igreja, fazendo uma pregação maravilhosa, e no momento que Pedro fala, olha, quem crê em Jesus vai ter todos os seus pecados perdoados. Pum! A hora que ele fala sobre perdão de pecados, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas. E essa palavra desceu é epipípito. O Espírito Santo abraçou. E se você for ver, o que o pai fez com o filho foi assim, meu Deus, meu filho voltou, eu te perdoo, eu te amo, eu não me importo com a tua sujeira, por onde você andou, eu não me importo com o teu discurso, eu só quero dizer que eu te amo. E pum, ele abraça, epipípito. E quando Pedro está pregando e dizendo, olha, os seus pecados são perdoados, pum, o Espírito Santo vem e desce, é algo mais forte. O Espírito Santo está só estou esperando falar de perdão, vai, fala. Pum, e ele vem e desce e abraça. E o abraço do Espírito Santo, ele é traduzido no perdão. Esse perdão genuíno, esse perdão sobrenatural. E a gente falou sobre isso na semana passada. E a gente vai entender como é que a revelação desse perdão genuíno e sobrenatural muda a nossa vida. Tá, eu entendi a dimensão desse perdão, eu entendi o quão maravilhoso, o quão grandioso é esse perdão. Eu realmente me senti abraçada pelo Espírito Santo na semana passada, quando você falou de perdão, mas o que isso muda no meu dia a dia? O que saber sobre o perdão muda na minha segunda, na minha terça, na minha quarta, na minha quinta? E é justamente isso que a gente vai ver hoje. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais no que significa de fato esse perdão genuíno, esse perdão pleno, porque a gente precisa entender a obra da cruz completa, perfeita, unânime. Quando Jesus estava naquela cruz, a gente já explicou isso algumas vezes, até quando o Lucas começou essa série sobre o Espírito Santo, ele trouxe um estudo sobre, ele falou muito sobre hamartia e hamartano. A gente sempre fala isso, se você está aqui há um tempo, você já ouviu a gente falar sobre isso. E eu vou falar de novo, porque a fé vem pelo ouvir, gente. Tem gente que nunca ouviu e é importante as pessoas saberem a diferença disso, tá? Porque o que a gente vai falar é justamente sobre isso. No original, quando você vai ler a tua Bíblia no português, no inglês, seja lá o que for, você tem a palavra pecado e pecados, no plural e no singular. Não tem diferença nenhuma, então você lê pecado, perdoado, você pecou, pecado, tudo a mesma coisa. Mas no original, não. No original é diferente. Você tem uma diferença entre hamartia e hamartano. Hamartia é a natureza pecaminosa. O que é a natureza pecaminosa? O que é isso, Bruna? Quando Adão peca, o que acontece naquele momento que ele peca? Morte espiritual. Ele passa a ter a natureza pecaminosa. E essa natureza é o que vai sendo passada de geração em geração. Por exemplo, se uma mãe e um pai têm olhos azuis, geneticamente falando, o filho sempre vai ter olho azul. Se você conhece uma mãe e um pai que tem olho azul, a criança tem olho castanho, veja o vizinho. Porque é perigoso. Não tem como. É genético. Se tem duas pessoas de olho azul, o bebê nasce de olho azul. Eu quero que vocês entendam isso agora no mundo espiritual. Espiritualmente falando, por conta do pecado de Adão, quando entra essa natureza pecaminosa, essa natureza é o que vai sendo passada de geração em geração. Ou seja, um bebê nasce pecador, não por conta do que ele fez, mas por conta da natureza dele. Vou dar um outro exemplo. Um leão. Um leão é carnívoro, certo? Mas eu vou fechar esse leão numa jaula e eu só vou dar salada para ele. Ele passou a ser vegetariano? Não. Ele continua sendo um animal carnívoro, porque é da natureza dele, não depende do que ele faz. Ou seja, um bebê, pô, Bruna, não é justo. Ele é um pecador, não por conta do que ele faz, mas por conta da natureza dele, que é a palavra hamartia, a natureza pecaminosa. E essa natureza é o que nos separa de Deus.
Essa natureza é o que fazia, é o que dava o nosso destino para o inferno. Essa natureza pecaminosa precisava ser removida. Isso é hamartia. Hamartano, o que é hamartano? São as nossas atitudes, as nossas ações pecaminosas. E aí você pode enumerar várias. Roubar, matar, mentir, inúmeras. Tudo que você pensou de pecado, que significa errar o alvo é Cristo. Estou errando o alvo, estou mentindo, falei alto, fui grosso, ludibriei, não paguei imposto. Isso são atitudes, ações pecaminosas, hamartano. Beleza? Entendemos hamartia, que é a natureza, e entendemos hamartano, que são as atitudes, as ações. O que é que Jesus fez na cruz? Jesus, quando ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou a nossa hamartia, a nossa natureza, aquilo que nos separava de Deus. E quando ele perdoou os nossos pecados, ele perdoou as nossas atitudes pecaminosas. Então, na cruz, estava sobre Jesus hamartia e hamartano. Ou seja, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, essa tua natureza pecaminosa é removida e você agora recebe a natureza do próprio Deus e você passa naquele minuto a ser santo. Bruna, mas eu não cometi nenhum ato de santidade. Mas você não era pecador por ter cometido pecado. Você era pecador por conta da tua natureza. Assim como você é santo, não porque você cometeu ato de santidade, mas por conta da tua nova natureza. Você agora tem a natureza do próprio Deus e você é santo, separado para Deus. Isso quer dizer santo. Santo é aquele que é separado para Deus. E aí, naquele momento, você recebe a natureza do próprio Deus. Você passa a ser justiça de Deus, santo, salvo, e você recebe o perdão pleno de todas as tuas atitudes, tanto passadas, presentes e futuras. E às vezes você está ouvindo e pensando assim, como assim? Como assim você está querendo me dizer que eu recebo o perdão de coisa que eu ainda nem fiz? E a pergunta que eu te faço é, quando Jesus morreu, estavas vivo? Não estavas? Certo? Então tá. Então, quando Jesus morreu, você ainda nem existia e ele já tinha te perdoado, futuramente. E é muito difícil para nós entender a dimensão desse perdão, porque parece, de certa forma, bom demais. Como assim? As pessoas elas vão ouvir isso e agora elas vão ter aval para pecar, porque, afinal de contas, elas já estão perdoadas de tudo aquilo que elas fizeram. Calma, a gente vai chegar nisso. Vocês lembram que na semana passada a gente falou sobre a diferença do solo? E a gente falou que a semente é a mesma. A semente do perdão é a mesma. O perdão, ele é genuíno, ele é pleno. E a gente precisa olhar para a obra da cruz e entender que o perdão que Jesus fez ali, ele é completo. Ele não está acontecendo a prazo. Ele não está acontecendo dia após dia. Quando eu peco, não, agora Jesus vem e vai resolver. Não, Jesus vai resolver agora de novo. E Jesus está resolvendo. Não, foi resolvido. Foi resolvido naquela cruz. Isso a gente precisa entender. E eu não posso chegar aqui e mudar a semente. Vocês lembram do que eu falei na semana passada? Romanos 2,4. Ou será que vocês ignoram que é a bondade de Deus? É a bondade, é a misericórdia, é a graça, é o favor imerecido que te conduz à mudança de mente, que te conduz a mudança de atitude. É a bondade de Deus. Então, conforme a gente vai revelando a bondade, o amor, o perdão genuíno, você vai sendo transformado pela potência desse perdão. Só que a gente viu os diferentes tipos de solo na semana passada. Então, muitas das vezes, você vai ouvir essa palavra e você vai ser aquele solo que Jesus ele fala que é aquele solo batido, que não tinha espaço para entrar a semente. Você vai ouvir sobre o perdão e você vai pensar, para, né? Você está querendo dizer, então, que Deus me perdoou tudo, está tudo perdoado. Não, que coisa ridícula, me poupe. Não, e outra, um Deus que manda o próprio filho para morrer no meu lugar. Que Deus é esse? E você não está querendo receber a semente. Aí tem aquele outro tipo de solo, que é o solo rochoso, que não cria raiz, que você escuta sobre o perdão, mas você pensa assim, não pode ser tão fácil assim. Não pode, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Tem aquele outro solo, que é o solo espinhoso, que você escuta sobre o perdão e você pensa, não, mas se Deus me perdoa tanto, se Deus me ama tanto desse jeito, por que é que tem tanta coisa ruim acontecendo comigo? Isso não deve ser verdade. Mas tem aquele solo, que é o solo que frutifica 30, 60 e 90 por 1. É o solo fértil. E às vezes é difícil a gente ouvir sobre o perdão, gente, não é fácil. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim, eu não consigo ir na igreja porque eu não consigo aceitar que Deus perdoa todos os pecados. É muito difícil, porque eu passei por muito problema na minha vida e olhar para essas pessoas que me causaram problema e pensar, Deus perdoa essa pessoa, eu não consigo aceitar um Deus
que perdoa desse tanto. E às vezes a gente é assim. E é como se a gente estivesse num cabo de guerra com Deus. E você está num cabo de guerra com Deus. Não, não é possível que é assim. Não é possível. Não é isso, não é isso. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não é possível que Deus perdoa tanto assim. E aí, o convite que eu quero fazer para você hoje é para você escutar essa semente como o quarto tipo de solo. Como aquele solo que vai frutificar. Eu estou te convidando hoje a soltar o cabo de guerra. De uma vez por todas. Para de tentar lutar contra o evangelho. Solta o cabo de guerra. Às vezes a gente passa uma vida na igreja tentando remar, tentando nadar contra a onda. E Jesus está querendo falar assim, meu filho, descansa, que eu vou te levar. E você está tentando lutar contra a onda e você está puxando o cabo de guerra. Vocês lembram de uma música? Eu amo, Oceanos, que ela fala assim, tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Essa é a vida do evangelho. Jesus, ele te chama sobre as águas. Presta atenção no que eu estou te falando. Onde os teus pés podem falhar. Onde você precisa viver uma vida que é do começo ao fim, pela fé. Então, ele te chama, vem entender sobre o perdão, solta o cabo de guerra, abre mão do que você pensa como certo, do que você ouviu até hoje, porque eu vou te chamar para um lugar onde o teu pé pode falhar, porque você não vai poder mais confiar no que você acredita, mas no que eu digo, e você precisa confiar naquilo que eu fiz naquela cruz. E você precisa dar o devido valor para aquela cruz e entender que o meu perdão é pleno, é genuíno e é do começo ao fim vivido pela fé. E aí a gente entra lá em 2 Coríntios 5:21. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou. Ele nunca cometeu nenhuma atitude pecaminosa. Ele não nasceu com a natureza pecaminosa. Mas Deus fez dele a própria natureza pecaminosa. E ele fez dele oferta pelo nosso pecado. Ali é hamartia. Foi a oferta pela nossa natureza. Para que por meio dele nós fôssemos declarados justos diante de Deus. É justamente aquilo que eu expliquei no começo. Você naquele dia, você lembra daquele dia que você falou, meu Deus, eu quero Jesus. Eu quero Jesus, eu quero. Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Nesse dia, você foi declarado justo, você aceitou a obra da cruz, o perdão pleno te alcançou, a tua natureza foi removida, você foi feito justo, você foi feito santo e você foi plenamente perdoado de pecado passado, presente e futuro. Mas existe, e aí a gente começa a entender a confissão de pecados. Bruna, como é que funciona a confissão de pecados então? Porque a gente aprendeu que a gente às vezes precisa se confessar para acessar o perdão de alguma coisa errada que eu fiz. E aí, calma. Respira, eu vou jogar a semente e eu quero que você declare em voz alta assim, eu não costumo fazer isso, mas eu quero que você faça hoje. Eu sou um solo fértil. Abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, Jesus. Eu quero viver na plenitude do que você fez por mim. E aí a gente começa a entender que Paulo, o grande escritor do Novo Testamento, escreveu 13 cartas, quiçá 14, que talvez ele tenha escrito Hebreus, a gente não sabe. Ele nunca, em hipótese nenhuma, citou a confissão de pecados. Não citou. Nunca falou sobre você precisa confessar aquilo que você faz de errado para então receber o perdão. E aí a gente tem um único versículo que foi escrito por João, lá em 1 João 1,9, onde ele diz o seguinte, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então sim, talvez, depois que eu aceitei Jesus, eu não sei quantos viveram isso aqui, mas quando eu me converti, com 14 anos, eu lembro que algumas pessoas da igreja chegaram para mim e falaram bem assim, ó, você, que bom, nossa, Deus te ama, glória a Deus pela tua vida, você está perdoada, está salva, mas agora, daqui em diante, teus olhos espirituais foram abertos e agora o negócio é mais embaixo. Então, você tem que tomar cuidado quando você cometer algum pecado, porque agora o peso é outro, porque agora você tem Jesus. E eu lembro que eu pensei, meu Deus, aceitei cedo demais. Aceitei muito cedo, gente. Eu só tenho 14 anos, talvez eu erre muito ainda, Jesus. E às vezes quando a gente escuta uma palavra dessa, a gente tem a sensação, e essa foi a sensação que eu tive, de ter aceitado Jesus cedo demais. Você imagina, gente, existem as boas novas do Evangelho, e você diante dela olhar e falar, poxa, podia ter esperado um pouquinho mais para aceitar. O que é que a gente tem que se questionar? Será que isso são as boas novas mesmo? E aí a gente tem esse único versículo que fala sobre isso. Por isso que eu comecei esse culto explicando a diferença de hamartia e hamartano.
No original, mas se confessarmos os nossos pecados, hamartia, está falando da natureza. Mas se eu confessar a minha natureza pecaminosa, Ele é fiel e justo para perdoar a minha natureza pecaminosa. Isso é um evento único, específico, no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E Ele vai nos purificar nesse dia de toda injustiça e você vai passar a ser justo. 2 Coríntios 5, 21. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, oferta pelo pecado, para que nele nós fôssemos feitos justos diante de Deus. Gente, isso é um evento único na tua vida. Porque senão você imagina, pequei. Lembrei de me confessar 2 dias depois. Entre o pecado e a confissão, esses 2 dias, estou perdoado ou não estou? Ou, por exemplo, esqueci de confessar alguma coisa. Eu lembro que a gente conversava muito com o pastor. Não, mas o Espírito Santo vai trazer à sua memória aquilo que você precisa confessar. Então, o Espírito Santo é seletivo. Né? Então, ele vai falar, isso aqui você confessa, isso aqui não precisa não. Isso aqui está resolvido, mas esse aqui, se tu não confessar, não tem. Então, assim, esse gap entre eu cometer o pecado e eu, de fato, pedir o perdão, eu não estou perdoado, como é que funciona esse perdão? Esse perdão é, de fato, a prazo? E aí a gente vai entender que esse versículo, que é o único na Bíblia que fala sobre confissão de pecado, ele nada mais é do que um convite à salvação. Ele está dizendo assim, olha, você precisa saber e abrir os teus olhos e entender que você nasceu com uma natureza pecaminosa e que essa natureza pecaminosa estaria te levando direto para o inferno. E só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Ela se chama Jesus. E no dia que você crê nessa obra consumada, você vai ser feito justo. Você vai ser purificado de uma vez por todas de toda injustiça. E você vai se tornar salvo, e você vai se tornar santo. Porque se isso aqui for sobre as minhas ações, imagina, pequei, me tornei injusto, porque ele precisa me purificar para me tornar justo de novo. Então, aqui, pequei quantas vezes por dia? Às vezes 2, 3 vezes? Justo, me tornei injusto. Pequei, confessei, me tornei justo. Ai, pisei na bola de novo, me tornei injusto. Então, durante o dia, você se torna justiça e injustiça quantas vezes? Ou seja, esse versículo não é sobre todos os dias eu me lembrar de falar aquilo que eu fiz errado para poder acessar o perdão. Esse versículo é um convite à salvação de uma pessoa que nunca aceitou Jesus. E como funciona para mim, que já aceitei Jesus? Como é que funciona o perdão, então, dessas coisas que eu cometo? E aí eu até coloquei ali como está o solo agora, né? Então a gente tem que... Qual é o solo que você está sendo quando você está ouvindo isso? Presta atenção, seja esse solo frutífero. Porque a gente é vários tipos de solo durante a nossa vida, durante todo o dia. Às vezes a gente é os 4 tipos no mesmo dia. Romanos 3, 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio do quê? Da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Ou seja... Eles fazem um convite, você precisa de Jesus. Entendeu que você precisa de Jesus? Ah, entendi, é pela fé. É pela fé, então eu sou declarado justo. Romanos 10, 9. Tá, mas como que eu sou declarado justo? Ó, se você declarar com a tua boca que Jesus é o Senhor, crer no teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Você fez isso? Fiz, caramba. Então você agora tem um destino certo. Você tem o selo do Espírito Santo. E o teu destino é a eternidade com Jesus. E você está plenamente e absolutamente perdoado. Romanos 1,17. As boas novas revelam o quê? Como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Bruna, fui declarada justa. Qual é o estilo de vida que eu tenho que viver em todos os assuntos da minha vida a partir de agora? Pela fé. O justo vive pela fé. Ou seja, como eu vivo o perdão dos meus pecados dia a dia? Pela fé. Tem algum problema eu confessar os meus pecados para Deus? Nenhum. Eu posso falar. Inclusive, eu faço isso às vezes. Eu fico com tanta raiva de mim, às vezes eu falo, ai, fiz isso de novo. Perdão, Jesus. Eu sei que eu já estou perdoada, eu sei, perdão é grande demais, me perdoa, mas... E às vezes eu confesso, não tem problema nenhum eu confessar meu pecado para Deus. Entenda isso, o teu pai é o teu melhor amigo e você pode falar o que você quiser com ele. O problema reside em eu achar que a confissão, algo que eu faço, algo que está no meu controle, faz eu acessar o perdão. Eu já acessei o perdão. E quando eu entendo que eu já acessei o perdão, gente, esse perdão genuíno é o que te constrange, a tal ponto de você ser verdadeiramente transformado. Por que é que algumas pessoas não são transformadas pela grandiosidade desse perdão? Porque elas são um solo
infrutífero. Por exemplo, um marido trai uma mulher. Um marido aqui traiu uma mulher, esse também traiu essa mulher. As duas mulheres perdoam esses maridos. Esse marido aqui olha para o perdão e fala, meu Deus, gente, que mulher... Porque talvez no lugar dela, eu não perdoaria. E esse perdão constrange esse marido a ponto dele ser transformado num novo homem e nunca mais trair essa mulher. Esse outro cara aqui recebeu o perdão e falou, opa, ela me perdoou. Então quer dizer que talvez se eu fizer de novo, ela vai me perdoar também. E ele vai trair de novo. O perdão, você entende que é o mesmo? O que muda foi quem recebeu? Então, seja esse solo que... Gente, a dimensão do perdão de Deus é tão genuína, é tão maravilhosa, que se você tem uma verdadeira revelação disso, você não tem vontade de cometer e de ficar na vida que você tinha antigamente. Não é que você está fazendo força para não fazer. Você está lutando contra. Peraí, eu sou genuinamente perdoado. É um perdão que me alcançou. Antes de eu abrir a minha boca, ele já me alcançou. É tão genuíno que isso te transforma, isso te constrange. Ou será que vocês ignoram que é a bondade de Deus? É a bondade de Deus que te conduz à mudança de mente. Que mudança de mente vai mudar a tua atitude. Tudo que você começa a fazer começou primeiro aqui. Então, se mudar aqui, muda aqui. Como é que eu mudo aqui? A bondade de Deus é o que te conduz à mudança de mente. Isso é a bondade de Deus, gente. Isso é a bondade de Deus. E aí, João, que é o mesmo cara que escreveu aquilo sobre confissão, ele escreve de novo sobre perdão de pecados, como se ele estivesse escrevendo uma outra coisa completamente diferente. Ele começa lá no capítulo 2, meus filhinhos, ele muda o jeito de falar. Eu escrevo essas coisas, essa carta que eu vou escrever para vocês, eu vou escrever para que vocês não pequem no original, para que vocês não cometam ações pecaminosas. Hamartano, o que eu vou escrever sobre o perdão é para te capacitar a ficar longe do poder destrutivo do pecado. Mas, se você pecar, se você hamartano, se você errar o alvo, confesse o seu pecado para ser perdoado. Não. Se você pecar, você tem um advogado que defende a sua causa diante do Pai, Jesus Cristo. Ele, não a sua confissão, não algo que está nas tuas mãos, porque o justo vive pela fé. Você precisa soltar e você precisa se deixar levar. Pai, eu creio no teu perdão, eu quero viver pela fé. Ele, Jesus, é o sacrifício para perdão dos seus pecados. E não apenas dos nossos, mas do mundo todo. Versículo 12, escrevo a vocês, para não restar dúvida, gente. Escrevo a vocês, filhinhos, porque os seus pecados foram, no passado, perdoados pelo nome de Jesus, está resolvido, é completo, é perfeito, é pleno, é maravilhoso. Meu Deus, é esse perdão que me alcançou, que plenitude, gente, que amor, sabe? Isso aqui não se aplica às relações horizontais. Você precisa pedir o perdão das pessoas que estão ao teu redor, do teu marido, da tua esposa. Mas você imagina um Deus que ele não requer nada além da tua crença, da tua rendição. E muitas vezes você abrir mão mentalmente da tua confissão para receber o perdão é você se render e entender que a tua vida é vivida pela fé. É você soltar o cabo de aço. É você parar de nadar e deixar ser levado entendendo, meu Deus, olha a grandiosidade desse perdão. Então, perdão é aval para eu pecar, já que eu já estou plenamente perdoado, ou é a força que me mantém longe do pecado? Depende do solo que você for. Porque vai ter gente que vai ouvir isso e vai falar, nossa, caramba, então quer dizer que eu posso pecar, que eu já estou perdoado. Na minha opinião, essa pessoa não nasceu de novo. Essa pessoa não entendeu o que é a graça, ela não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque se você verdadeiramente teve um encontro com Jesus, entendeu a dimensão do que precisou ser feito para te perdoar, porque não é que Deus está menosprezando o pecado, ele sabe tanto da força destrutiva do pecado que ele teve que mandar Jesus para morrer no teu lugar. Se você realmente entendeu a dimensão desse perdão, gente, eu posso chegar aqui e falar, galera, é o seguinte, essa semana o Espírito Santo me revelou, podemos pecar. Você que está com aquela vontade de trair, traia. Vamos mentir, gente. Essa semana está liberado mentir. Passar uma perna, sonegar um imposto. Sabe, gritar, dar uma de louca, está liberado. Gente, se você tem uma revelação genuína do perdão e da graça, não é que você vai falar, que legal. Você vai falar, gente, mas isso não faz sentido com quem eu sou. Isso aqui não combina com a minha nova identidade. E você não vai... Esse perdão, gente, ele é a força que te mantém longe do pecado, porque ele é tão genuíno, ele é tão grande que ele constrange.
Ou será que vocês ignoram que é a bondade de Deus que conduz você a uma mudança de mente, que vai te conduzir a uma mudança de atitude? A revelação é a mesma. O que muda, o solo que recebe. Por isso que eu quis começar aqui, para que vocês dissessem em voz alta: eu quero ser esse solo fértil. Eu quero ser Jesus. Sabe, isso aqui não é um domingo, que eu estou batendo meta. Que o povo fala: eu vou para a igreja de manhã já para cumprir meta, né? Porque eu já fui pela semana. Não, gente. Isso aqui qual que é a semente de hoje? Essa é a semente? E você pega essa semente, e você frutifica, e você chega em casa, e você começa a dar fruto. E aí eu coloquei ali: o que muda na nossa vida? A gente começou a falar sobre isso, sobre o perdão semana passada. A gente entendeu mais profundamente hoje que ele é vivido pela fé. E é muito bom você estar conversando com Deus e você poder ser quem você é. Porque Deus não muda um personagem, ele muda uma pessoa de carne e osso. E uma das consequências de você entender a grandeza desse perdão é que você pode ser honesto sobre as suas fraquezas. Sua segurança está em Cristo. Você pode falar: Jesus, não estou conseguindo, eu não preciso montar um personagem. Porque às vezes, se você sempre precisa conquistar o perdão, é algo que eu preciso merecer, é algo que me deixou indigno, você começa a se afastar de Deus. Mas o perdão genuíno, e você entender que você já está perdoado, plenamente perdoado, pecado passado, presente e futuro, isso te faz poder ser verdadeiro. Eu não estou tentando acessar, eu não estou tentando conseguir, eu já consegui. Eu estou partindo de um lugar onde ele já fez tudo o que precisava ser feito. E Jesus, eu posso abrir meu coração e eu posso ser honesto e eu posso ser franco com você. Porque olha que interessante. A primeira pergunta do Velho Testamento, você sabe qual foi? Adão peca, eles se escondem, Deus chega e pergunta. Essa é a primeira pergunta do Velho Testamento. Onde vocês estão? O pecado, a consciência do pecado, ele faz você olhar para você, para os teus problemas, para as tuas falhas, porque você precisa se esconder. E naturalmente você se afasta de Deus, você se cobre, você se distancia. Isso é que a consciência do pecado faz. A consciência da justiça. Adivinhem a primeira pergunta do Novo Testamento. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? A consciência da justiça, a consciência do perdão, ela faz você tirar os olhos de você e ela faz você: cadê Jesus? Eu quero olhar para Jesus. Onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Isso é a graça. A graça é você olhar para Jesus. E olha que interessante o que diz 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como que por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Onde está Jesus? Deixa eu entender a dimensão dessa obra. Meu Deus, que perdão genuíno. Esse perdão, conforme eu olho para Jesus, conforme eu olho para esse perdão, quando eu contemplo, ele me transforma. É isso que me transforma. E aí você pode se achegar com as suas fraquezas, com os seus problemas, entendendo que você precisa de Cristo. E isso é suficiente, você vai viver isso pela fé. Outra coisa que acontece, gente, quando a gente começa a entender a dimensão desse perdão, olha como que isso muda a nossa vida. O perdão, ele te capacita para você crer em outras coisas. Olha isso. Quem lembra dessa história, daquele paralítico, que o povo, os amigos dele botam ele para cair de um telhado, amarram ele vai caindo ali, porque os amigos tinham tanta fé que Jesus ia curar, que, cara, vamos amarrar esse cara, nós vamos botar pelo telhado, porque não vai dar para chegar de outro jeito. E olha que interessante esse movimento de Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Gente, Jesus sabia que o paralítico queria andar, né? O que é que Jesus fala? Filho, seus pecados estão perdoados. Acho que o paralítico olhou e falou: caraca, não era isso, velho. Eu queria andar, cara. Esse Jesus também, hein? Pelo amor de Deus. Alguns mestres da lei estavam ali sentados e começaram a pensar assim: o que ele está falando? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecado. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês estão questionando essas coisas no teu coração? O que é mais fácil eu dizer para um paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levanta, pega a tua maca e anda? Vamos combinar, gente. O que é mais fácil? Eu falar: os teus pecados estão perdoados, não preciso provar. Não vem um relatório do céu aqui, ó. Seus pecados estão perdoados. Um minuto, anjo, tá mandando aqui? Manda. Vai chegar na tua casa. Em 7 dias úteis vai chegar. Comprovando aqui que você está plenamente perdoado. Eu não preciso comprovar. Eu posso falar: teus pecados estão perdoados e vida que segue. Mas eu olhar e falar para um paralítico: pega a tua maca, levanta e anda. Se ele não andar, vai ficar chato. Vai ficar feio para Jesus. E ele olha e fala assim: não, vocês acham que
eu não posso perdoar pecados. O que é mais fácil? Eu falar os seus pecados estão perdoados ou levanta, pega a tua maca e anda? Mas eu vou mostrar que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então ele diz ao paralítico, levanta, pega a tua maca e vai para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a maca, saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e falava, nunca vimos nada igual. Presta atenção no começo disso aqui. Ao ver a fé que eles tinham. Gente, ao ver a fé que eles tinham, qual que é a primeira atitude de Jesus? Seus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque a base do que a gente vive aqui é o perdão de pecados. Você só pode ser curado porque você foi perdoado. Você só foi salvo e vai passar a eternidade com Deus porque você foi perdoado. E aí a gente tem, olha que interessante o que diz 1 Pedro, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Quando ele coloca alvo, ele coloca assim, o objetivo maior da tua fé é você crer na tua salvação, é você crer no teu perdão. Se você consegue crer no teu perdão, que é algo que você não vê e você não toca, meu Deus, você consegue crer em todo o restante. É muito mais fácil crer no restante. Porque você só pode ser curado porque você foi perdoado, você só pode ser próspero porque você foi perdoado, você só pode orar por paz, cura, prosperidade, família abençoada, porque você foi perdoada. Então, se eu tenho a dimensão do meu perdão, isso é uma força que me capacita a falar, pega a tua maca, levanta e anda. Porque quem perdoou vai curar, quem perdoou prospera, quem perdoou ama, quem perdoou restaura a família, quem perdoou restaura casamento. Então, quando você começa a entender a dimensão do teu perdão, quando Jesus viu a fé que eles tinham, cara, o ponto auge da fé, o máximo da fé, é você receber o perdão dos teus pecados. Eu estou vendo a fé que vocês têm. Teus pecados estão perdoados. Vocês receberam o máximo, o topo, que é o perdão do pecado. Como que eu não vou dar graciosamente todas as outras coisas? Você quer ver? Naturalmente agora, pega a tua maca, levanta e anda, porque os teus pecados estão perdoados. Então essa é a força que te capacita diante de uma doença, falar, eu creio que pelas pisaduras de Jesus eu sou curada, porque eu entendo a dimensão do perdão que me alcançou. Um perdão pleno, passado, presente, futuro, um tá consumado que é pleno, que é completo. Então, volte a ouvir em nome de Jesus. Cara, eu creio, não voltou agora, mas o justo vive pela fé. E eu vou continuar declarando, porque vocês entendem a grandiosidade do que é crer no perdão? E como isso te abre os olhos para você enxergar não mais a cura do paralítico, como, meu Deus, um paralítico voltou a andar. Um paralítico voltou a andar. Mas os teus pecados estão perdoados. Isso é o ponto auge da fé. O ponto auge da fé é a salvação. No original, essa palavra significa sozo. Sozo significa vida eterna, paz, prosperidade, cura. Tudo isso está incluso em salvação. Quando eu creio no meu perdão, isso me capacita a acessar todas as outras coisas. É por isso que a gente está falando sobre perdão com vocês. Para que vocês tenham a fé fortalecida de vocês e não achem que o ponto auge da fé é a cura de um câncer. Isso é a consequência do ponto auge da fé, que é o perdão dos teus pecados, que é o perdão da tua natureza pecaminosa, que é o perdão dos teus pecados passados, presentes e futuros. Teve uma vez que eu escutei uma pessoa falando assim, toda vez que você peca, você está pregando um prego na mão de Jesus de novo. Eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa. É como se Jesus, ele foi pego de surpresa, né? Gustavo fez isso, outro prego, pode pôr, que esse aqui eu não contava. Isso aqui me pegou desprevenido, como se algo pudesse pegar Jesus desprevenido, como se a obra fosse incompleta. E uma outra coisa muito interessante é que a revelação genuína do perdão, ela te capacita a perdoar. Olha isso, gente, como isso muda a nossa vida. Como entender o tanto que a gente foi perdoado muda a nossa vida. Eu posso me achegar diante de Deus e mostrar as minhas fraquezas. Eu posso ter mais força na minha fé, ser mais perseverante para crer em outras coisas. E se você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, de se perdoar, de perdoar outras pessoas, o que falta para você é revelação do quão você foi perdoado. E olha que interessante, às vezes a gente pode achar que a Bíblia é um pouco contraditória. Jesus, no Sermão do Monte, diz o seguinte: seu Pai Celestial o perdoará, se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará os seus pecados. Então, peraí, o meu perdão é condicional. Eu preciso perdoar para então ser perdoado. Então, mudou tudo que tu está pegando até agora, mulher. Peraí, vamos entender isso aí.
Porém, Paulo diz uma coisa que é totalmente o contrário do que Jesus disse. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, eu perdoo como Deus já me perdoou no passado. Então, peraí, Deus já me perdoou e por isso eu perdoo? Ou eu tenho que perdoar para poder ser perdoado? Qual que é o que está certo? Porque está contraditório. E a Bíblia não é contraditória. Esse sermão aqui, gente, é o Sermão do Monte. É Jesus, como Deus, pregando de cima de um monte e mostrando para as pessoas. Não, tá bom. E mostrando para... Obrigada, Dani. E mostrando para as pessoas o que era a lei. É nesse sermão aqui, gente, que ele diz assim, ó, se teu olho te faz pecar, arranca fora. Se tua mão te faz pecar, vamos cortar. Tem alguém aqui cego, sem mão? Não sei, vocês já fizeram isso? Não, né? Ah, que bom. Então, assim, ele começa a falar algumas coisas, ele começa a dizer assim, vocês acham que vocês estão adulterando só porque tu pegou a mulher do outro? Não. Se você só pensar na mulher do outro, tu já adulterou. Não, vocês acham que vocês estão matando só se você matar? Não. Se você sentir só um ódiozinho por aquela pessoa, assassino. Quando Jesus faz isso, o que ele está querendo mostrar? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que tentam se justificar pela lei. É impossível. Mesmo se você nunca matou ninguém, tu já pensou mal de alguém, então você já matou. Se você nunca adulterou, tu já olhou com uma carinha e pensou, legal, bacana. Já adulterou. O que Jesus estava querendo mostrar? Pela sua força e sem um Salvador, é impossível você se justificar diante da lei. Por isso que ele disse, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. Isso cheira graça ou não? Por isso que a gente precisa ter muita responsabilidade de interpretar os evangelhos. São a parte mais difícil, porque é Jesus cumprindo a lei, instituindo a graça. Cumprindo a lei, instituindo a graça. E aí você vem ali, Paulo vem dizendo, em vez disso, sejam bondosos. Não é como se Paulo estivesse dizendo o que Jesus disse. Paulo está sendo boca de Jesus, porque afinal de contas, Gálatas vem dizendo... Gente, eu quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, ela não provém do raciocínio humano, não, tá? Eu não recebi de fonte humana, ninguém ensinou a mim. Eu recebi a revelação por meio de Jesus Cristo. É Jesus Cristo escrevendo o Novo Testamento através de Paulo. Então, quando Paulo vem dizendo isso aqui, perdoem. A gente está agora na graça, o negócio mudou. Perdoem como Deus te perdoou em Cristo. E aí você começa a entender a dimensão do perdão. E aí você olha para aquela pessoa... que não merece o perdão, mas aí você começa a lembrar que não é pela graça, é favor imerecido, e você naturalmente perdoa. Perdão, ele te capacita a amar. Olha que interessante. Essa é aquela história da mulher que chega, chora aos pés de Jesus, derrama um perfume caro, seca aos pés de Jesus com o cabelo dela. E aí Jesus fala assim, gente, um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas e a outra 50. Nenhum conseguiu pagar. Aí ele perdoou todo mundo. Qual deles o amou mais depois disso? E aí Simão falou, bom, suponho que você perdoou a dívida maior. Não, você está certo, disse Jesus. E aí ele voltou-se para aquela mulher e disse, está vendo essa mulher ajoelhada aqui? Eu entrei na tua casa, você não ofereceu água para lavar meus pés, mas ela lavou com as tuas lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ofereceu óleo, mas ela me ungiu com perfume raro. Os pecados delas, que são muito, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. E eu falei sobre isso na semana passada. Mas a pessoa quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. E aí você pode pensar assim, sou eu, porque eu sempre fui uma pessoa muito boa. Eu sou legal demais, eu sou uma esposa bacana, quase não erro, pago meus impostos, sou incrível. Eu entendi que Jesus me perdoou, mas também não tinha tanta coisa para ele perdoar. É por isso que eu não amo muito, porque eu fui pouco perdoada. O perdão de Jesus, gente, sem o perdão de Jesus, não interessa quantas boas obras você fez, você estava fadado a ir para o inferno. Porque você tinha aquilo que eu falei no começo, hamartia, natureza pecaminosa. Então, todo mundo nessa sala foi absurdamente, loucamente perdoado. Porque com essa natureza, o teu destino era o inferno, e agora o teu destino é a eternidade com Cristo. Então, todo mundo aqui foi absolutamente perdoado. E é esse perdão que te faz lembrar, meu Deus, sem Jesus o meu destino era o inferno. É que te capacita para agora amar outras pessoas. E olha uma das maneiras que o amor se traduz. Gente, é bem difícil essa parte.
Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, eu falei assim, ó, ela estava com um problema com outra. Ela falou assim, não, eu perdoei. Mas não me entra aqui que eu não me seguro. Não, mas eu perdoei, tá tudo certo. Aquelas raivinhas nossa, né? Esses dias o João, vou contar essa história, bem madura que sou. O meu filho me acha maravilhosa, a mulher mais linda do mundo, a mais legal, a mais tudo de bom, sempre sou eu. E daí agora ele está com uma professora nova, bem bonita, bem legal. Aí eu caí na besteira de falar para ele, João, quem que você acha mais bonita, mamãe ou Miss Lins? Aí ele olhou para mim e falou, ai, agora você me pegou. Eu falei, o quê? Cara, aquilo foi um tiro no meu coração. Eu falei, oi? Mamãe ou Miss Lins, João? Mamãe ou Miss Lins, João? Aí ele respondeu, Miss Lins. Aí eu falei, tá, baque, deu aquele baque. Aí ele foi fazer cocô, foi me chamar para limpar. Eu falei, chama a Miss Lins. Cadê a Miss Lins? Não é a mais linda? Vai chamar. A gente tem isso dentro da gente, entendeu? Eu conversando com essa pessoa, ela falou, não, eu perdoei, tá tudo certo. Mas se aparecer aqui, acabou, eu vou para cima, eu vou não sei. Eu falei, calma, irmã. Né? E a gente está capacitado, gente, não é pela nossa força. É por uma ação sobrenatural do Espírito Santo a amar. Quando a gente começa a ter a dimensão do quão perdoado a gente foi, é por isso que a gente está batendo nessa tecla. De você entender a dimensão do teu perdão. E aí, o amor, a coisa mais poderosa que você pode fazer por uma pessoa é orar por ela. Não menospreze a oração. A oração é você dizendo, não depende de mim, depende de você. Você se coloca em dependência de Deus e você está exercendo a tua fé, que é a moeda do mundo espiritual. Então, você está fazendo a coisa mais poderosa do mundo quando você ora por alguém. E aí vem Jesus e fala assim, ora pelos seus inimigos. E aí eu falei para essa pessoa no dia, eu falei assim, ó, você vai orar por ela. Só que você não vai orar assim, ai, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Não. Você vai orar coisa específica. Bênção grande, tá? Você vai orar celeiros transbordando, dinheiro chegando, sabe? Você vai orar pela família dela, você vai orar coisa muito específica. Ela, meu Deus, que difícil. Eu falei, difícil, minha filha. Só que você vai fazer pela fé, você não vai sentir. Eu até contei essa história aqui uma vez, minha avó está assistindo, vou contar de novo essa história. Você lembra essa história? Minha avó brigou com a vizinha, ai, ficou brava com a vizinha, não queria mais falar. Aí me ligou, minha mãe me ligou, tua avó tá aqui, tá brava. Não quer? Ai lá, assiste pregação, mas não adianta, que já vem a voz do inimigo, do acusador, né? Minha mãe atrás, que não adianta, tá vendo? Eu falei, para, mãe, dá o telefone pra avó. Falei, vó, tu vai apontar a mão pra casa dela e vai orar por ela. Ela, eu não vou fazer isso. Eu não vou. Eu falei, vó, porque eu não estou sentindo vontade. Eu falei, mas você não vai sentir. A vida é vivida pela fé. Vamos botar em prática aquilo que a gente aprendeu. Agora é a hora. Vamos orar por ela. Ela assim, não, eu vou dormir primeiro. Quando eu acordar, eu oro. Ficou 3 dias sem dormir para não ter que orar. Quando eu acordar, eu oro. Porque assim, é algo, quando você ora por alguém, o que Jesus estava querendo dizer? A oração por uma pessoa é a tradução do amor por ela. E você é capacitado quando você entende o quê? O quão perdoado você foi. Os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Porque ela entendeu a dimensão do perdão que está sobre ela. E eu vou encerrar aqui com essa história. Que para mim, isso aqui é a tradução da regra maior do Novo Testamento. É uma história, todo mundo conhece. E essa mulher adúltera, ela sou eu, ela é você. Porque vocês lembram do salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Esse era o salário que a gente tinha que pagar. Quem pagou esse salário no meu e no teu lugar? Jesus. A mulher pega no ato de adultério, o salário do pecado era a morte. Isso aqui fala sobre mim e sobre você. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. O salário do pecado é a morte, é apedrejamento. A lei de Moisés fala o seguinte, ela tem que ser apedrejada. O que é que o Senhor diz? E aí a Bíblia diz o seguinte, olha, eles estavam procurando uma armadilha, porque eles queriam usar alguma coisa contra Jesus. Porque se Jesus fala assim, não, se a lei diz, apedreja. Ah, tá vendo? Não é tão bonzinho quanto dizem, quer apedrejar. E se Jesus fala, não, gente, não apedreja, vamos amar. Tá vendo? Não cumpre a lei, né? Não cumpre a lei. Então, eles queriam pegar Jesus ali, né? Vamos pegar Jesus aqui. Eles continuavam a exigir uma resposta, mas tem um detalhe interessante que é, ele se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Vocês lembram que Deus escreveu as tábuas da lei em pedra?
Nós fomos feitos do pó da terra. Jesus está escrevendo com o dedo na terra. E aí eles continuaram a falar. E aí Jesus se levanta e disse, tudo bem, aquele que nunca pecou pode atirar a primeira pedra. O que é que Jesus faz aqui? Jesus traz a consciência do pecado. A consciência do pecado sempre te acusa. Sempre te acusa. Você sempre está errado. E aí Jesus ele traz a consciência do pecado. E na consciência do pecado eu não posso atirar a pedra, porque eu também sou um pecador. Só que Jesus, quando ele traz a consciência do pecado para essas pessoas, para essa mulher, ele faz uma coisa diferente. Ele se inclina e ele volta a escrever na terra. E a Bíblia diz que quando ouviram isso, todo mundo começou a sair, até que só restou Jesus e a mulher, aquele que de fato não tinha nenhum pecado e podia tirar a primeira pedra. E aí Jesus se levanta de novo e fala à mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum deles te acusou? É isso que Jesus faz. Jesus, ele cala os teus acusadores. Esse perdão genuíno, esse perdão pleno, esse perdão de passado, de pecado passado, presente e futuro, esse perdão genuíno, esse perdão profundo, ele cala o teu acusador. Porque quando o acusador vier na tua cabeça dizer, você não pode orar por cura porque você acabou de errar, você vai dizer, mas eu estou plenamente perdoado e eu estou capacitado pelo nome de Jesus. Porque Jesus calou a voz de todos os acusadores. É o que ele faz com essa mulher. E aí ele diz assim, e ela diz, não, Senhor. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. E a Bíblia, às vezes a gente lê isso com uma conotação de, vá e não peques mais, hein? Palhaçada o que tu fez aqui. Mas a grande verdade é que a gente tem que ler. Lembra quando a gente leu João? João escrevendo assim, o que eu estou escrevendo é para fortalecer vocês a não pecarem. Porque João começa a falar, os seus pecados já foram perdoados em Cristo, já está tudo pago. Isso é para te fortalecer. E quando Jesus olha e fala assim, eu não te condeno, ele está fortalecendo essa mulher. Ele está profeticamente olhando para ela e falando assim, agora, baseado no meu perdão, entendendo a dimensão do que te alcançou, você está capacitada por esse perdão para ficar longe de tudo aquilo que é destrutivo para você. Isso aqui é profético de Jesus. E Jesus estava escrevendo com o dedo na terra. A gente foi formado do pó da terra. Olha o que está se cumprindo aqui, Jeremias 31. 33, 34. Essa é a nova aliança que eu farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Eu porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, vocês precisam conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde, conhecerão. E eu perdoarei a sua maldade e nunca, jamais, em hipótese nenhuma, me lembrarei dos seus pecados. Jesus, quando ele está escrevendo com o dedo na terra, ele está se cumprindo o que está escrito em Jeremias. Eu vou botar agora e eu vou escrever as minhas leis no seu coração. E a lei maior do Novo Testamento é que eu te amei com um amor tão grande, um amor tão sobrenatural, que eu te perdoei genuinamente, profundamente, absolutamente. E é isso que te capacita, essa é a força que te mantém longe do pecado, longe de tudo aquilo que pode te destruir. Esse é o abraço do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo ele não resistiu. Quando Pedro falou, quem crê em Jesus vai ter os pecados perdoados, o Espírito Santo, pum, ele desce, ele é epipípito. E ele abraça a igreja, e as pessoas começam a orar em novas línguas, e as pessoas são batizadas no Espírito Santo. E esse é o abraço do Espírito Santo, essa é a chamada para vocês hoje. Eu quero chamar aqui o pessoal, se quiser subir o pessoal do violão, o pessoal da banda, a gente vai ministrar sobre os corações de vocês, porque a gente começou orando aqui que nós seríamos um solo fértil no que diz respeito ao perdão. E a vida do cristão, incluindo o perdão, ela é acessada do começo ao fim pela fé. Pela fé. Gente, você quer viver pela fé, você quer andar sobre as águas, mas você não quer viver pela fé no perdão. Você não quer viver pela fé em outras áreas, mas você quer andar sobre a água, você quer ver morto ressuscitar, você quer ver o teu casamento restituir, mas você não acredita no perdão pleno da cruz, que é a base de tudo. E é por isso que eu quero declarar genuinamente o abraço do Espírito Santo sobre vocês, gente. De uma maneira sobrenatural, para que esse dia fique marcado na vida de vocês, sabe? Porque é essa revelação genuína e a gente não adianta. Vocês lembram que eu comecei falando aqui da minha amiga? Que ela falou assim para mim, eu não consigo, não entra na minha cabeça Deus perdoar essa pessoa que fez mal para mim.
eu não aceito Deus perdoar essa pessoa. É porque a gente está tentando entender o evangelho com a nossa mente racional. A gente está tentando entender algo do espírito com uma área que não é do espírito, na mente. A Bíblia fala, Paulo ensina pra gente, espiritualmente você precisa discernir as coisas do espírito no espírito. E você precisa abrir mão e soltar a corda e soltar o cabo e entender que o perdão é vivido pela fé. E por mais que na sua cabeça não faça sentido um estuprador ser perdoado, não faça sentido um assassino ser perdoado, não viva pelo que você vê. Porque é entendendo e vivendo na dimensão desse perdão que você vai conseguir de uma vez por todas viver na plenitude da vida que Jesus conquistou para que você vivesse. Gente, a Bíblia ensina pra gente que existe um caminho mais excelente. E todas as vezes que a gente abre mão de viver pela fé, a gente escolhe o outro caminho. Eu não sei vocês, mas eu não quero viver um outro caminho que não seja o que Jesus planejou pra minha vida. Eu não quero, gente. Eu não quero viver pela minha força, eu não quero viver achando que eu sei das coisas, achando que eu sei quem merece perdão e quem não merece. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero ser esse solo. Eu quero que você seja esse solo. E a gente vai orar sobre isso. Porque vocês lembram que eu falei, a oração é a coisa mais poderosa que existe nessa vida? Por isso que Jesus manda você fazer isso pelos teus inimigos. E se você precisa perdoar alguém, eu quero que você ore por essa pessoa hoje. E eu quero que você seja específico. E você não vai sentir vontade de fazer isso. Que bom, porque a vida é vivida pela fé e não pelo que você tem vontade de fazer. Você vai ficar um pouquinho mais parecido com Jesus hoje. Ninguém é tão parecido com Jesus quanto aquele que ama e aquele que perdoa. Então, você quer ficar mais parecido com Jesus? Então, vamos ficar mais parecido com Jesus juntos hoje? Eu queria que você ficasse ligado que a dimensão do pecado que você recebeu, às vezes a gente não consegue, sabe, transbordar. É muita gente que às vezes passa a gente para trás. Eu vou trazer para a prática. Pega dinheiro emprestado e não te devolve. Encomenda uma coisa de você dizendo que vai te pagar e não te paga. Diz que te contrata um serviço e não faz. Te promete uma coisa e não cumpre. E eu já passei por poucas e boas assim, não sei vocês. Mas eu também posso ter feito isso. A gente se coloca numa posição, né, inerrante. Mas o Espírito Santo ministrou claro no meu coração sobre essa questão. Sabe, você foi perdoado. Você já está do outro lado do balcão. Amém? Você já está do outro lado do balcão. Eu não sei o mal que te fizeram. Uma fofoca, uma mentira, uma traição. Mas eu quero te lembrar que você está do outro lado do balcão. Você está do outro lado do balcão e você pode liberar perdão. Você pode liberar perdão. É mágoa, às vezes, com filho, com filha, uma palavra atravessada, te deram no meio do caminho. Rapaz, isso machuca. Às vezes você fala uma coisa na tua cabeça que parece normal, mas para quem está recebendo do outro lado, isso entrou como uma faca, como uma espada cortando aqui, ó, machucando, sabe? Mas eu quero te lembrar que nessa manhã, o Espírito Santo está pegando você e dizendo o seguinte: meu filho, minha filha, você que está nos assistindo, você está do outro lado do balcão. Você está do outro lado do balcão. Eu sei que é difícil. E olha aqui que Hebreus vem falar, olha que interessante. Você não tem um sumo sacerdote que não se compadeça de você. Porque as mesmas coisas que você sofreu, ele sofreu. Então não coloca Jesus numa jaula, numa caixa, dizendo: Jesus, para você foi muito fácil. Porque, ora, você é Deus, mas do mesmo tempo que ele é 100% Deus, ele é 100% homem. E o escritor de Hebreus diz que nós temos um sacerdote que sofreu, se angustiou, como você e eu. Ele não está alheio. Então, assim, não coloca Jesus longe, dizendo: cara, você não está me entendendo, Jesus. Rapaz, ele está te entendendo porque ele passou pelas mesmas coisas. Ele foi traído, ele foi cuspido na cara. Gente que sentava do lado dele, dizendo: eu nunca te abandonarei. Chegando e negando. Para dizer para mim e para você: é possível.
É possível porque eu, Jesus, pego você e pela fé te coloco do outro lado do balcão. Eu te coloco do outro lado do balcão dizendo, ei, vamos junto. Eu queria que você trouxesse sem exposição nenhuma. Você que está nos assistindo, você que vai nos assistir. Você liberasse o perdão porque você já foi perdoado. Você já foi perdoado. Rapaz, história triste. Vocês já tiveram aqui quando eu contei o testemunho meu de vida. Ali talvez não tem 70% do que eu passei. Cara, história triste todo mundo tem para contar. Tô mentindo? História triste todo mundo tem para contar. Eu tenho um monte ainda para contar. Do que eu já passei, do que eu já vivi, do que... Enfim. Loucuras e loucuras que só Deus não duvida. Mas eu escolhi estar do outro lado do balcão. Eu falo, cara, isso não vai me assombrar. Isso não vai me parar. Eu estou do lado do balcão porque eu sei que eu fui perdoado. Eu sei que eu fui perdoado. E se eu fui perdoado, eu posso perdoar. E se eu recebi o maior dos milagres, o restante é banal. Restante de cura, de milagre de dinheiro, de seja lá o que for. Quando eu tenho essa consciência, o restante vai vir naturalmente. Fecha teus olhos, por favor. O Espírito Santo ele vai colocar diante de você aquilo que você precisa liberar perdão, que não está 100% sanado na tua vida. Sabe, as coisas às vezes parecem muito difíceis, muito complicadas. Jesus está falando, eu estou me colocando do teu lado, porque você não tem um sacerdote que é longe de você, que te acusa, mas que passou as mesmas coisas. Só que esse sacerdote está dizendo, eu te coloquei do outro lado, libere perdão. Libere perdão. Ah, mas fulano, ABC. Ele não está falando para você ser amigo dessa pessoa, de novo, sair para tomar um vinho. Ele não está falando isso. Isso é de cada um. Isso é de cada um. Mas ele está falando, eu quero que você pegue e libere perdão. Libere perdão. Espírito Santo de Deus. A gente sabe quanto a gente magoou pessoas. Mas quando a gente magoou é fácil, porque a gente magoou. Então a gente vai, pede perdão, vai. Mas a gente quer liberar também perdão, Pai, sobre aquilo que pessoas fizeram sobre nós, porque a gente entende que a gente está do outro lado do balcão. Nova criatura eu sou, cara. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Velha criatura eu sou, a velha mulher já morreu. O velho homem já ficou para trás. Eu perdoo, eu libero perdão sobre aqueles que pegaram dinheiro comigo e não pagaram, aqueles que usaram meu nome no banco, aqueles que de alguma forma me maltrataram minha família, mentiram para mim, aqueles que de alguma forma abusaram do meu corpo, aqueles que de alguma forma falaram que eu não seria nada, que eu não chegaria a lugar nenhum, aqueles que lançaram palavras sobre a minha vida, sobre o meu casamento, dizendo você não vai dar em nada. Pessoas próximas, porque às vezes acontece isso, na maioria das vezes de pessoas que estão próximas da gente, Jesus. Mas a gente quer liberar perdão, Jesus. A gente quer liberar cura, Jesus. A gente não consegue pela gente mesmo. Mas essa manhã é uma manhã de cura. Há tantas coisas que vão ser desdobradas na vida de vocês, ser igreja, por conta dessa manhã, que vocês nem imaginam. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Ser igreja, eu quero reforçar que vocês já são abençoados em Cristo. Eu quero reforçar que essa semana, em nome de Jesus, Deus tem planos e pensamentos de paz sobre a tua vida. Eu quero reforçar que essa semana, em nome de Jesus, Deus tem pensamento de cura, de libertação, de portas abertas, de restauração de família, casamento, de amizades restauradas. Deus tem restauração financeira, Deus tem portas abertas, Deus tem causa na justiça sendo liberadas, advogados que davam contra você, juízes, desembargadores que davam contra você, eles vão ter que se dobrar e dizer, ei, está alguma coisa diferente porque Deus está na vida dele.
quero dizer que laudos médicos serão convertidos em vitória. Essa semana será uma semana do transbordar da misericórdia, do amor, do perdão de Deus, ao qual você vai transbordar em milagres. Eu quero declarar que essa mentalidade, ela nunca mais vai fugir da tua mente e do teu coração. Eu sou perdoado, eu sou amado, e por isso eu tenho direito à cura, à libertação, à salvação. Ser igreja, se prepare para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um excelente almoço, um excelente trabalho segunda-feira. Tenha um excelente, dê um abraço quem está do seu lado. Diga: eu te amo, cara. Eu te amo em Cristo. Você é importante para mim. Convide alguém para estar aqui domingo que vem. Em nome de Jesus. Convide alguém para as células. Essa semana é a semana de células. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. A gente ama vocês, ser igreja. Aleluia.